Nós vamos dar continuidade à pregação do domingo, que foi as saudações e orientações de Paulo à igreja de Roma e às demais igrejas. Nós vamos ler do versículo 17 até o 20, se der a gente faz o complemento do 21 a 27, tá bom? Romanos 16, os versículos 17 até o 20. Se der tempo a gente faz o 21 ao 27. Tua palavra a ser ministrada, Senhor, que eu seja instrumento para a Tua glória. Ela só é revelada se o Teu Espírito Santo trouxer à existência aquilo que necessitamos. Então nós invocamos o Teu nome a partir desse momento, para que possamos ter compreensão da altura, largura e profundidade em Cristo Jesus. Amém. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Dando continuidade no ensinamento de Paulo à igreja de Romanos, que serviu para toda a Ásia. E aí você que está pegando a ministração a partir da segunda parte lá no nosso canal do YouTube, Ministério Resgatar e Restaurar, tem a parte 1, saudações e orientações de Paulo à igreja, às igrejas. Também no Instagram você pode acompanhar depois. E aí Paulo vem falando e recomendando alguns irmãos, algumas irmãs e as igrejas que estavam distribuídas na cidade de Roma e toda a Ásia. E muitas dessas pessoas eram colaboradores, cooperadoras, e ele cita o nome de alguns no qual ele conviveu e fazia parte desse discipulado dele. Ao mesmo tempo foram pessoas importantes para que Paulo pudesse amadurecer e a igreja estar edificada, fortalecida em toda aquela região. E então essa carta, que seria uma epístola dentro da carta de Romanos, serve para a orientação das igrejas, inclusive nos dias de hoje. E quando chega no versículo de número 17, Paulo vai recomendar alguns irmãos e falar para eles estarem em plena vigilância, atentos, porque existiam algumas pessoas que estavam participando de todo esse contexto da igreja, mas eram pessoas que deveriam, os irmãos em Cristo, terem cuidado com elas, porque eram pessoas fofoqueiras, pessoas que causavam problemas e principalmente estavam ali para dividir e colocar obstáculos, barreiras que muitas vezes eram intransponíveis ou que seriam problemas para que a igreja ficasse fortalecida. E daí as orientações de Paulo a partir do versículo 17 é essa: cuidado, irmãos, porque possa ser que exista dentro dessas igrejas todas que estão distribuídas aí por Roma e pela Ásia Menor principalmente, aqueles que se dizem irmãos, aqueles que falam que estão em Cristo, aqueles que se dizem crentes em Jesus, que não são nada dessas coisas, só tem aparência. Tem um linguajar parecido com o nosso, se veste parecido com o nosso. Tem alguns jargões que falam que parece que é da gente, mas não tem nada em comum conosco em Cristo. E também tem um cuidado com aqueles que estão em seitas e que não são a religião na qual a gente está doutrinando vocês, falando a respeito de Cristo Jesus. Então,
Aqui especificamente Paulo vai combater o judaísmo novamente, que estava bem forte, e aqueles judeus que se convertiam ao Evangelho de Cristo Jesus, eles realmente abandonavam as práticas das leis relacionadas com o judaísmo, mas outros queriam fazer com que o cristianismo nascente ali no primeiro século fosse um complemento do judaísmo, trazendo elementos, trazendo figuras, trazendo coisas, inclusive legislações criadas pelo ser humano, por homens, pelas autoridades judaicas dentro do cristianismo. E aí ele diz, cuidado com eles, porque eles estão ensinando coisas que realmente Jesus não ensinou. Então tem uma aparência de crente, vão falar sobre as coisas de Deus, vão mencionar o nome do Salvador, porém o fundamento deles não está baseado nas Escrituras Sagradas em Cristo Jesus. E aí a recomendação é: eles estão colocando obstáculos no ensino verdadeiro que vocês têm aprendido ou têm recebido. Então cuidado com o que vocês vão ouvir ou com quem vocês vão lidar, porque eles podem trazer ensinamentos, inclusive abrindo as Escrituras Sagradas e querendo te mostrar por A mais B que está escrito aquilo. Mas lembre-se que as Escrituras Sagradas, elas têm um contexto e a Bíblia vai se auto-explicar. Então, um versículo solto não pode fazer uma doutrina. Precisa conhecer tanto para nós hoje o Antigo quanto o Novo Testamento e ter o entendimento dessa graça de Deus para aquilo que foi cumprido na íntegra em Cristo Jesus e o que é para nós nos dias de hoje. Então, quando a gente fala de leis relacionadas com o que Deus passou para Moisés na transição, desde os patriarcas, passando pela legislação em Moisés e chegando aos nossos dias, Jesus cumpre toda essa lei para que essa lei agora fosse o indício, a indicação, a orientação para que a gente não sofra por causa do pecado e não ande mais no pecado. A lei para nós que estamos em Cristo, ela não foi revogada, mas ela não tem mais força diante de nós que fomos salvos e estamos em Cristo. E qual seria essa força? Ela não vai mais determinar a nossa morte eterna ou nos encaminhar para o inferno se estivermos andando de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com o ensinamento de Cristo Jesus. Ela vai ter muita força e poder para poder fazer o quê? Mostrar aquele que está em pecado e dizer qual é o fim daquele que está sob juízo de Deus. Então Jesus ele vai cumprir também a lei toda cerimonial judaica, toda a religião, tudo que estava envolvido com o judaísmo. Jesus cumpre na íntegra toda a lei judaica cerimonial, e então ele institui um tempo novo, cheio de graça, ainda que Deus manifestou essa graça e mostrou essa graça desde a antiguidade. A gente já ouviu desse Deus que opera até os dias de hoje. Então, ainda que Deus mostrasse essa graça maravilhosa e a paternidade dele para os antigos, no Antigo Testamento, isso agora é bem nítido e bem visível, assim a gente pode dizer, nesses dias, principalmente que antecedem a volta do Senhor. Então, cuidado com o ensino que vocês ouvem. Para nosso contexto de hoje, Paulo estava ensinando que, olha, vocês têm uma rede social cheia de desinformações, de pessoas que vão dizer que estão em Cristo, que são convertidas, mas cuidado com eles, vocês precisam conhecer o fruto que eles estão produzindo. Então nem todo mundo que está falando de Jesus, nem todo mundo que está abrindo a Bíblia, ou nem todo mundo que está citando versículo bíblico é realmente convertido e serve
a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Fora isso, cuidado com outras igrejas que têm aparência, mas a essência da igreja não está em Cristo Jesus. Amém? Estão comigo aqui? Então elas podem ter aparência, como pessoas também têm aparência, mas nós que estamos em Cristo precisamos orar ao Senhor pedindo discernimento para a gente poder saber através do Espírito Santo o que é o verdadeiro. E esse verdadeiro já se manifestou, ele se chama Cristo Jesus. Só existe um caminho e ele também é o Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Paulo vai falar isso a respeito desse judaísmo aí em Filipenses, Colossenses, Efésios, então, nem se fala. Quando a gente pega Gálatas, aí é um combate frontal contra todas esses quesitos e elementos judaicos e objetos e coisas e o culto judaico. Porém, aqui também existia um misticismo nesse tempo. Pessoas que usavam artifícios esotéricos, o esoterismo. E hoje a gente vê isso no judaísmo com aquela situação da cabala judaica, numerologia, astrologia, pessoas que veem horóscopo, que ficam fazendo contas, dizendo a letra tem tantos números, e aí quando a gente divide por não sei quanto, vai dar aquilo, que seu nome é assim, é assado, porque os números na Bíblia significam isso, e a gente está esperando não sei o que. Paulo já estava falando tudo aqui. Então quando você vê qualquer informação que alguém está dizendo a respeito desses números, 1 e 3, aí você já sabe que é terrível mesmo, e você não vai entrar nessas questões, tá bom? Paulo pega isso e traz ainda um outro contexto de feitiçaria aqui dentro. Uma feitiçaria que estava invisível, com mensagens subliminares. As pessoas com aquele sincretismo religioso começou a fundir todo o paganismo que existia em Roma, e Roma deixava acontecer todas as religiões, inclusive a adoração ao imperador. Então existia uma adoração ao imperador, e todas as outras religiões pagãs que estavam ali permeando a cidade. Igrejas para todos os tipos de gosto, templos também, sinagogas, o entendimento também para todos os tipos de gosto, e surgem ideologias, aquilo que vai ser uma filosofia humana e que as pessoas acreditam e que elas vão começar a seguir e achar que aquilo é bem espiritual, que está indo encaminhando para a luz, que estão crescendo numa transcendência tremenda. Ele agora é transcendental, ele acredita em tudo, em todos, ele vê várias coisas. E aí Paulo vem e diz assim: afaste-se deles. Olha aí na sua Bíblia, está escrito o quê? Versículo número 17, o final dele. E hoje as pessoas ficam com política da boa vizinhança, ou com posicionamento ético contra os princípios de Deus. Então nem tudo que está na cultura humana faz parte daquilo que é verdadeiro para Deus. E se a gente anda em Cristo, a gente precisa se afastar daquilo que desagrada a Deus. Não tem como servir dois senhores, e aquele que tem amizade com o mundo não pode ter amizade com Deus. E é bem claro quando ele diz assim: afaste-se deles. Então, se eles estão dentro do fundamento da fé, porque às vezes existem denominações que se vestem diferente da gente, tem uma cultura local um pouco diferente da gente, tem coque no cabelo, não corta cabelo, o cabelo é bem grandão das mulheres, as mulheres só usam saia
debaixo da canela. Mas isso são costumes, usos e costumes. Mas o que é que está fundamentando a doutrina daquele local? Qual é a fundamentação da fé? E aí a gente vai entender que para aqueles que estão reformados é somente Jesus, as Escrituras Sagradas, somente essa graça maravilhosa e aquilo que está contido na Palavra de Deus como verdade. Tudo que tiver acrescido, naquela igreja só consagra diácono, na outra só consagra presbítero, na outra tem evangelista, mas na outra não tem. Isso aí não vai mudar nada em relação aos quesitos para a salvação. São doutrinas secundárias para o funcionamento eclesiástico. Porém, se a fundamentação não for em Cristo Jesus para a salvação, Paulo diz: se afastem deles. Ok? Então não tem como trazer essas coisas para dentro da igreja evangélica nos nossos dias, pois essas pessoas, no versículo 18, não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Então aqui eles vão começar a falar que as pessoas estão olhando para o seu próprio ventre e estão desejando, fazendo, ministrando, tendo uma oratória de excelência, tendo um bom persuadir, muitas vezes manipular, tem uma boa dicção, fala muito bem, se veste que, meu Deus, todos os olhos ficam atraídos por causa do linguajar, da popularidade, do carisma. Só que por trás de tudo isso, na ministração da palavra, existem mensagens subliminares. Hoje em dia já tem alguns que estão escancarados, mostrando coisas que não são de Deus. Então, trazendo um evangelho paralelo ao de Jesus Cristo. Eles não estão no nosso Senhor, eles não consideram Jesus como Senhor. Não acreditem neles, se afastem deles. Eles só estão querendo ganhar dinheiro, ficar rico, deleitar os prazeres da vida, e a vida deles é imoral. Era isso que Paulo estava falando naquele tempo que chega para nós hoje. Então eles vão estar atrás de riquezas, de bens materiais, e continuar com práticas de vida até muitas vezes piores. Geralmente, por trás de uma liderança dessa, existem psicopatas sociais. Ok? Então prestem atenção, fiquem atentos nisso. Em outras palavras, aqui começa a se destacar os mercenários da fé. Aqueles que estão pregando, mas com desejo completamente diferente do que está nas Escrituras Sagradas, com um pensamento completamente distinto da mente de Cristo. Aqui também estão os falsos mestres, porque ele está falando sobre os ensinos. Então vocês precisam ficar no ensino que está sendo ministrado através do Espírito Santo, aquilo que é a verdade. Então cuidado com os falsos ensinos. Como é que eu vou conhecer o falso se eu não sei qual é o verdadeiro? A única maneira da gente se livrar deles é não conhecendo o que eles estão fazendo, mas conhecendo as Escrituras Sagradas e a verdade. Quando a gente conhece a verdade, tudo que vier diferente dessa verdade, a gente consegue discernir e distinguir, saber, não, isso aqui não é de Deus, não. Aonde é que está isso na Bíblia? Isso aqui não tem comprovação bíblica nenhuma. Só que a falta da leitura, da reflexão na palavra, a falta do meditar, estudar as Escrituras Sagradas, as pessoas estão sendo levadas por ventos de doutrina. Então, porque todo mundo está fazendo, virou moda,
os demais começam a imitar, não sabem nem por que está fazendo, é aquela massa de manobra que estão fazendo algo que está acontecendo porque é moda. E aí todos vão no embalo, não sabem nem o motivo e nem aonde está o fundamento bíblico daquilo que estão repetindo. Hoje está assim. O que não falta é pessoas imitando as outras sem o conhecimento bíblico. Então a gente precisa aprender as coisas com Deus e através do Espírito de Deus. E aí ele continua dizendo: mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração de ingênuos, pessoas que não conhecem direito as Escrituras, pessoas que são novas na religião, são recém-convertidas, então com palavras persuasivas, palavras suaves, aquilo que a pessoa quer ouvir. Quando começa a ter um desejo de ouvir somente vitória, prêmio, ganhos, conquistas, alcances de promessas, cuidado. Se trilhar somente pelaquilo que o coração está pedindo, a Bíblia é clara e diz: o coração do ser humano é enganoso e ele vai querer o pecado. O nosso desejo da carne é o pecado. Então a gente precisa discernir essas coisas através da palavra de Deus, do que está contido nas Escrituras. E essas pessoas, esses líderes, eles vão falar aquilo que o público quer ouvir. Então o que é que o público quer ouvir? Se ele chega com um problema financeiro, ele quer ouvir: se arrependa, senão você vai para o inferno. Vai dizer que Deus mandou dizer que vai resolver toda a situação dele e que ele vai ficar rico. Se a pessoa está pensando que vai alcançar um namoro, o que é que o líder falso vai dizer? Eis que eu te digo que Deus vai mandar um varão. Eis que eu te digo que Deus mandou o varão e o nome dele é Jesus Cristo, para que você se arrependa, confesse seus pecados e deixe a prostituição. Ô glória! Amém? Então, se não tem pregação de arrependimento, confronto, para conversão, para busca de obediência e santificação, santidade, já fique com o pé atrás. Se no percurso não falar sobre céu, inferno, morte espiritual, você já desliga na hora. Porém, Deus pode mandar uma mensagem de vitória, de conquista, de bênção, mas isso não vai ser o fundamento dos profetas. Os profetas confrontavam em amor o pecado do povo. E isso não é o fundamento dos apóstolos, porque os apóstolos falavam de quê? Do amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus, e sem aliança verdadeira com Cristo não tinha salvação. Quando junta os profetas com os apóstolos, nós percebemos que a ministração ela precisa ter um equilíbrio entre a promessa de Deus para a cura, libertação e, consequentemente, a salvação em Cristo, e também arrependimento diário para permanecer nos caminhos do Senhor. Se a mensagem ela percorrer toda com um título, com um tema, e a partir de um tema se desenvolve toda aquela situação, e a Bíblia não vai ser mais citada, ou ler um versículo e percorreu um outro caminho e não falou mais sobre aquilo que leu, aí só é enganado.
da palavra, está liberando alguma vitória sem renúncia, não é de Deus. Ainda que Deus possa liberar qualquer bênção, independente do posicionamento do homem, porque Deus é poderoso e soberano para decidir o que Ele quiser. Mas a maioria das vezes Deus vai colocar uma condicional, porque Ele quer que a pessoa seja transformada o caráter. Deus quer que a pessoa ela se converta de verdade. Deus quer que a pessoa amadureça e alcance a plenitude em Cristo Jesus. Não é que todas vai ser com condicional, porém, se não houver uma condicional, Deus simplesmente quis fazer, mas isso não vai servir para todo mundo. Ele pode até alimentar 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças, e sobrar 7 cestos cheios de pão e peixe. Ele é soberano, sabendo que tem muitos que não iam se converter, mas na próxima vez ele não multiplica mais nada e vai falar sobre arrependimento, para ver quem é que vai ficar no arrependimento mesmo com a barriga vazia. Paulo estava ministrando a respeito dessas coisas e diz assim: cuidado com essas palavras suaves de bajulação. O que é bajulação? Você é o melhor, não tem ninguém como você, Deus vai te dar porque você merece. Receba a vitória, porque Deus é um Deus de vitória, não é um Deus de Bahia. Cuidado. Estão enganando o coração daqueles que não conhecem as Escrituras Sagradas. E quem é que levanta esses líderes? O povo que está atrás disso. Um líder não vai ser levantado se o povo não estiver desejoso por aquilo. Ele vai pregar para ninguém. Só vai ter público porque ele está falando aquilo que as pessoas querem ouvir. E acaba o público quando fala aquilo que não quer ouvir. E aí você consegue discernir. E no 19 ele diz: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Então, por mais que venham espíritos de engano e mentira, as pessoas, elas sabem quem são os verdadeiros. Estão ouvindo falar de vocês na região da Ásia, em toda Roma. Por isso que eu estou alegre. Versículo 19. Mas eu quero que vocês sejam sábios, e essa sabedoria vocês precisam clamar a Deus. Quem não tem sabedoria, pede a Deus que Ele derrama gratuitamente. E essa sabedoria aqui é conseguir discernir, conseguir entender e conseguir ter algo de Deus que vem dar o despertar e ao mesmo tempo saber lidar com as situações difíceis, as situações problemáticas, e saber lidar com essas pessoas. Eu quero que vocês sejam sábios em relação ao que é bom. E eu não quero que vocês tenham malícia em relação ao que é mal. Ele está falando, não é para a gente ficar com prudência, esperto. Ele está dizendo para a gente não se envolver na imoralidade com aquilo que é mal. O que seria imoralidade? Imoralidade não é só sexual. A imoralidade são as ações práticas, comportamento que não condiz com aquele que é crente em Jesus. Um comportamento, um pensamento ou uma atitude diferente daquilo que está nas Escrituras Sagradas. Então Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam assim, mas eu quero que vocês, para o que é bom, estejam completamente saudáveis. Sejam sábios então.
Porque, no versículo 20, em breve Deus vai destruir todos eles e eles vão para o inferno. Fiquem em paz, porque o Deus da paz vai esmagar toda falsa doutrina, todo ensinamento errado. Ele vai destruir os mercenários, acabar com os falsos profetas, aniquilar com os falsos mestres e encaminhar para o inferno aqueles que não querem ter aliança ou que não adoraram a Jesus. Ele vai esmagar Satanás. E aí aqui se cumpriu a promessa debaixo dos pés. A serpente pegava no calcanhar de Jesus e Jesus esmagava ela. Como ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, é lógico que vai ser debaixo dos pés da igreja. Amém? Amém. Oh, glória! E aqui o Deus da paz não vai esmagar Satanás e a gente vai pisar na cabeça da serpente e já fazer hino e começar a dar rabiola na igreja. É um pisa ali, pisa aqui, parece mais que é o shot de São João. Não é isso que está falando. Um versículo isolado dá para a gente perceber que ele vai pisar, pisa, vai, pisa. Não está falando nada, está falando que a igreja ela está sobreposta ao que é do maligno. Oh, glória! Maravilha, a igreja sou eu e você que está em Cristo Jesus. Então, cuidado com esses ensinamentos todos, com esses elementos todos, com essas coisas todas no culto, porque Deus não vai querer nada disso. Muito pelo contrário, para vocês se afastarem deles. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Olha que maravilha. E aí ele vai dizer, se vocês estão caminhando na doutrina, firmados na doutrina, essa graça de Jesus, ela vai estar sempre sobre vocês, e aí vocês vão estar protegidos, guardados, cuidados, amados, providos, zelados. Vocês estão sob essa graça. E essa graça, ela é poderosa para curar, para libertar, para salvar, para redimir, para resgatar, para restaurar, para direcionar, para ensinar, para orientar, admoestar, envolver, enviar, realizar. Que maravilha! Amém? Então ele dá uma recomendação dizendo para a gente ter cuidado nesses dias, porque esses ensinamentos não vêm unir, vêm dividir. E aí a ideologia vai se infiltrar nas igrejas. Qual seria a ideologia? Tudo aquilo que Deus diz que é pecado, que é errado, e que tem pessoas que estão sendo passivas ou simplesmente estão permissivas, estão permitindo que isso aconteça. Então a gente entende que existe a teologia liberal nos dias de hoje. Teologia que pode todas as coisas em Cristo Jesus. Não pode todas as coisas, pode aquilo que Deus colocou como limite, até onde a gente pode ir, aonde Deus quer. Existem regras de Deus, existem os mandamentos do Senhor que a gente precisa estar nessa obediência, porque muitos estão ouvindo falar sobre essa obediência a nós. Amém, queridos? A gente precisa ter cuidado nesses dias, porque essas pessoas, ao invés de juntar, estão espalhando e colocando dúvida naqueles que são ingênuos, que não conhecem as Escrituras. Então Deus está nos convidando para a gente amadurecer na fé, para a gente não ser mais criança, para a gente não ser mais ingênuo. As crianças são ingênuos, mas os adultos não deveriam ser mais. Amém? Glórias a Deus. A gente precisa tomar muito cuidado, ficar atento, vigilante,
com os ensinamentos que não são de Deus e realmente se afastar daqueles que não estão na sã doutrina. Não é para alegrar e agradar todo mundo. O Evangelho não veio para agradar a todos. Jesus, ensinando, falou que nós somos o sal da terra. Ele vai causar sede e desconforto naquele que está comendo e ingerindo sal. Jesus não veio dizer que a gente era um doce gostoso, nem muito menos sorvete, que todo mundo, a maioria, gosta. Ele falou que a gente é sal e luz para o mundo, luz nesse mundo. Está tudo escuro. Você acendeu a luz, quem estava no escuro ficou encandilhado, já ficou chateado. Quando você está dormindo e alguém acende a luz rápido do lugar, você já fica atordoado. Imagine um breu. É isso que ele está falando. Nós somos a luz. Então vai causar desconforto, sim, nas pessoas que não querem se arrepender. Porque aqueles que são sábios, eles vão ouvir a palavra e certamente eles já estão arrependidos, porque o próprio Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém. Oremos então.